Fale, meus jovens, meu nome é Cássio San, você está no QG Curioso e hoje iremos assistir os 5 objetos mais amaldiçoados e assustadores do mundo. A meta de hoje são 1000 likes em 24 horas. Será que vocês conseguem? Vamos lá! Agora, sem mais delongas, apague as luzes, respire fundo e vamos ao vídeo. Número 5. O relógio e o bilionário. Esse item maravilhoso é conhecido como provavelmente um dos relógios mais bonitos de todo o mundo. No entanto, ele continua aprisionado dentro de um museu longe dos braços de qualquer pessoa. E isso acontece justamente porque esse item conta com uma maldição bem perigosa. Segundo sua história, ele foi produzido a pedido do bilionário chamado Patek Philippe em 1933, que ficou conhecido depois como o Lápide. Isso porque, depois que ele comprou esse relógio, em poucas horas, um dos seus filhos sofreu um acidente e faleceu. Depois disso, nos meses seguintes, os desastres continuaram com o falecimento de sua filha, depois de sua mãe, seu melhor amigo e, por fim, a sua esposa, restando apenas ele e mais um de seus filhos. Por coincidência ou não, as mortes pararam de acontecer assim que o homem decidiu se livrar daquele relógio, dando-o para um museu. Porém, em 2015, o filho de um dos sheiks mais ricos de todo o mundo descobriu o relógio enquanto visitava esse museu e se apaixonou pela qualidade do item que estava à sua frente. O jovem foi alertado pela maldição e perigos que cercavam aquela joia. Porém, completamente cético, ele ignorou os avisos, algo que fez com que ele se arrependesse pelo resto de sua vida. Após comprar o relógio por 15 milhões de libras, algo em torno de 110 milhões de reais, não passou nem um dia até que seu pai, um homem de 48 anos, sem qualquer problema de saúde, falecesse de morte súbita. Agora, com medo de que a lenda pudesse levar mais familiares seus, o jovem devolveu o relógio ao museu sem nenhum custo, onde ele permaneceu lá até então. Número 4. O espelho. Joseph Birt, de 20 anos, e Sotiris Charalambos, de 43 anos, eram dois estudantes de universidade que dividiam um apartamento. Certo dia, enquanto voltavam da faculdade, encontraram um espelho muito antigo e bem conservado, abandonado na calçada. Na hora, eles não imaginaram que poderia ter algo de errado no espelho e apenas pensaram que não passava de uma pessoa que estava se livrando de um item em perfeito estado. Acharam aquele espelho muito lindo e levaram para casa. O espelho durou 5 meses com eles, onde alegaram passar pelo pior momento de suas vidas. Para começar, um deles perdeu o emprego e o outro ficou muito doente, o que seriam situações aceitáveis se não fosse pelo fato de que, além disso, eles também estivessem acordando com pesadelos horríveis no meio da noite. Eles também relataram que no período em que estavam com o espelho, houveram inúmeras vezes em que eles tiveram a sensação de terem visto um vulto de alguém se movendo atrás deles pelo espelho, e quando olhavam para trás, não tinha nada. O seu limite foi quando um deles acordou com arranhões fundos pelo corpo, o que fez ambos decidirem se livrar do objeto e, coincidentemente, as coisas em sua vida passaram a melhorar depois disso. Número 3. A boneca de Dona. Você com toda certeza já ouviu falar muito da boneca de Dona. No entanto, você muito provavelmente apenas conheceu a sua versão de cinema, conhecida como Annabelle.
Sim, essa é a famosa Annabelle dos filmes em sua versão real. No entanto, nenhum desses filmes consegue ser tão bizarro quanto a história real da boneca. Isso porque ela não aconteceu com uma só pessoa, mas sim com várias. Donna, que era o nome da proprietária da boneca, estava indo para a faculdade de enfermagem, porém a qual ela foi aceita ficava praticamente do outro lado do país. Assim, decidida a realizar o seu sonho, a sua mãe decidiu dar uma boneca chamada Anne de presente para ela, para que assim a garota lembrasse da mãe mesmo à distância. E olha, devo dizer que a menina nunca mais vai esquecer desse presente. Os primeiros meses morando sozinha ao lado da boneca foram relativamente tranquilos, com Donna ignorando coisas bem estranhas que vinham acontecendo, achando que tudo não passava de frutos da sua imaginação. No entanto, ao completar 28 anos, Donna se mudou e passou a morar com mais 2 colegas de classe. Só que, pelo jeito, essa mudança levou os nervos da boneca à loucura. Isso porque depois que ela se mudou com os 2 colegas, ficou bem claro para eles que algo de muito anormal estava acontecendo com aquele brinquedo. Todos os dias eles retornavam para casa e sempre encontravam a boneca em cômodos diferentes. Algumas vezes em local que nenhum deles sequer imaginaria deixá-la. Eles também relataram pesadelos constantes, onde sentiam como se algo estivesse tentando arranhá-los. Isso tudo foi um choque para Donna, que até então acreditavam que as coisas que estavam acontecendo eram tudo fruto de sua imaginação. Porém, com a confirmação de mais 2 pessoas, ela descobriu que a coisa era bem real. O pior de tudo é que depois disso as coisas ficaram mais intensas. Objetos pela casa pareciam quebrados e uma das pessoas que moravam com ela acordou em uma manhã cheio de marcas de arranhões espalhados pelo seu corpo, com algumas sendo muito profundas ao ponto de manchar os seus lençóis de sangue. Isso fez com que eles decidissem trancar a boneca em um dos quartos. Isso funcionou por alguns dias, mas em torno de uma semana após voltar de um pub com seus amigos, eles se depararam com a boneca sentada no sofá da sala. Isso foi a gota d'água para que eles percebessem que não era seguro ficar ao lado daquele brinquedo. Assim, eles chamaram 2 investigadores paranormais bem famosos na época, Ed e Lorraine Warren, que, mais pra frente, foram o motivo da popularidade dessa história. Esse casal estudou o caso por alguns dias e concluiu que, de fato, a boneca estava amaldiçoada. Assim, eles prenderam a boneca em uma cápsula de vidro junto com os outros diversos objetos coletados por eles. No entanto, Ed também comentou em uma entrevista que um dia, ao chegar em casa, ele notou a porta daquele quartinho aberta e a cápsula da boneca também estava aberta, com ela caída no chão. Então, comenta aí agora qual história você achou mais assustadora, a do filme, que por si só é uma ficção, ou a história real da boneca Anne. Número 2. A caixa Dybbuk. A Dybbuk é uma antiga caixa de madeira utilizada originalmente com o intuito de guardar vinhos para serem transportados em segurança. Porém, acredita-se fortemente que esse objeto está possuído por um Dybbuk, um espírito maligno que persegue ou até mesmo pode chegar a possuir as pessoas. A primeira vez que a caixa ganhou notoriedade foi quando ela apareceu para ser vendida no eBay, onde o vendedor se anunciou como o dono de uma loja de antiguidades que havia comprado esse item de um cliente que apareceu na loja. Segundo o próprio cliente, a caixa havia pertencido a um parente seu polonês e judeu que tinha sobrevivido ao Holocausto e que havia levado a caixa com ele quando fugiu para os Estados Unidos. O homem disse que tinha encontrado a caixa no sótão da nova casa que ele tinha alugado e, após descobrir alguma história sobre ela, ele acabou tentando a enviar de volta para a família, mas por algum motivo eles recusaram a aceitar o objeto.
Após apenas alguns dias, ele percebeu que algo muito estranho acontecia com ela depois de sofrer alguns prejuízos com vasos raríssimos de sua loja quebrados, e assim ele decidiu anunciar o item para quem quisesse comprar. O mais bizarro é que esse item foi comprado rapidamente, porém não demorou para que ele retornasse a ser anunciado. Dessa vez, com um novo dono dizendo que havia comprado a caixa no eBay e se arrependido amargamente. E esse processo de compra e venda se repetiu por anos. Um dos compradores alegou ter dado a caixa de presente para a mãe e ela faleceu naquela mesma noite. Outros disseram que alguns de seus parentes ficaram obcecados pela caixa e se comportavam de maneira estranha. E praticamente todos relataram que quem dormia perto dela passava a ter pesadelos constantes. Em determinado momento, o objeto foi entregue a um museu que em semanas solicitou para que fosse retirado da coleção. Assim, o artefato acabou sendo levado a um museu específico de artigos paranormais e ficou em completo isolamento até os dias de hoje. E já você, gostaria de comprar uma dessa para fazer parte dos seus móveis? Número 1. A cadeira do serial killer. Uma cadeira de balanço, que acredita-se pertencer a um serial killer, foi muito conhecida no meio paranormal como um item amaldiçoado. Ao longo da história, desde que o dono original da cadeira foi executado na prisão, ela passou na mão de diversos proprietários, que por sua vez sofreram consequências terríveis até se livrarem dela. Para você ter uma ideia, em determinado momento, ela ficou em um quarto de hotel onde mais de 6 pessoas morreram no mesmo dia depois que sentaram naquela cadeira. É um número realmente bem considerável. A situação ficou ainda mais aterrorizante quando, ao entrar em contato com a pessoa que vendeu a cadeira para eles, o homem revelou que tinha vendido ela porque sua mãe faleceu sentada nela. Depois disso, a cadeira foi levada para um museu para impedir que outras pessoas acabassem sentando nela novamente. E que tal essa sentada mortal, hein? Você teria coragem de arriscar? E agora chegou o momento de você maratonar os vídeos do canal. Ficamos por aqui, mas antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis!